Pronto, pessoal, então já está gravando, certo? Então, as aulas vão todas ser gravadas e vão todas ficar disponibilizadas para vocês, tá certo? Pessoal, aqui é o seguinte, essa apostila aí, como eu já falei para vocês, ela está disponível no SIGA, tem a matéria do semestre todo, tá? Vou utilizá-la em todas as aulas. Se vocês quiserem ter um conhecimento mínimo do direito empresarial, basta assistir às aulas e acompanhar pela apostila. Você não precisa nem ter o trabalho de ir pesquisar na internet, ir procurar livro, comprar livro, seja livro impresso ou online. Se quiser o mínimo, né, dá para fazer pelas aulas e por essa apostila aí que está disponibilizada para vocês, certo? Fazer tudo por aí. Então, eu acho interessante a apostila porque em cada aula você já sabe, cai, né? Você está afirmando, né, que cai? Ou você está me perguntando? Fiquei na dúvida. Acho que foi afirmando, tá certo. Ian. Eu ouvi falar que cai. Aí, pessoal, essa disciplina de direito empresarial, ela é teórica, né? Nós não temos prática de direito empresarial, certo? Ela é, então, teórica. Tem gente que odeia, tem gente que adora e tem gente que nem fede nem cheira, né? Aí, então, vai depender muito do gosto aí de vocês. E tem gente que qualquer coisa que a gente botar aqui vai odiar porque tá aqui, não sabe nem por quê, né? Que tá aí no curso. Acho que só porque passou, aí tá aí, né? Mas, enfim, eu espero que para a maioria de vocês o curso e a aula não seja chata, né? Ou o mínimo possível. E aí nós vamos dando essas aulas acompanhando pela apostila. Aí quando chegar num certo momento aí, eu marco com vocês a data da primeira, das provas, né? Elas são exercícios passados e pesquisados, com prazo de entrega bastante elástico, para não ter problema nenhum. E aí vai sendo assim, o semestre todo, tá? Não tem tido dificuldade, não. Até porque as dificuldades a galera consegue contornar aí por meios lícitos e ilícitos, né? Então, deixa eu ver o que é que eu tenho que falar mais agora em relação ao conteúdo e à aula. Estou pensando aqui, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, a aula é participativa, pessoal, vocês podem a qualquer momento interromper e perguntar, podem pedir para voltar para explicar alguma coisa, né? O objetivo é esse mesmo. Aqui não tem pergunta besta, não tem pergunta estúpida, toda pergunta é válida, né? Desde que dentro do conteúdo. Sim, as aulas são. Lorena, pelo que eu vejo, a maioria dos alunos prefere aula síncrona, né? Eu prefiro a aula síncrona, mas, como eu te falei para vocês todos, elas vão ficar gravadas, então satisfaz a todo mundo, né? Quem quer assistir a live, ao vivo, assiste. Quem não quer ou não pode, assiste depois, né? Então, eu acho que dessa forma, mas vai ter aulas que elas não serão síncronas, tá? Eu avisarei, mas no geral eu prefiro dar a aula síncrona, assim, eu tenho a impressão que ela dá um rendimentozinho um pouquinho melhor, né? Fica um pouco menos chata, sei lá. Eu penso assim, parece que a maioria também pensa dessa forma, né? Aí, então, o que mais? Deixa eu ver o que mais que eu preciso falar antes de eu começar a ver alguma coisa. Sim, conteúdo, pessoal, ele não é grande, tá? Pelo menos comparando, eu falo
que ele não é grande quando eu comparo com outros ramos do direito, ou outros... vai ser só prova, tá, Lorena? Porque as provas já vão ser justamente atividades, né? Então, na verdade, a prova não é prova. Na verdade, a prova é uma atividade pesquisada, individual, valendo nota, né? Então, mistura, né? Porque eu não posso dizer que é uma prova, porque você vai ter aí 48 horas para fazer em casa, do jeito que quiser, pesquisando ou não pesquisando, daquelas formas lá. Quem quiser vai pelo caminho correto, quem não quiser vai pelo outro caminho. Então vão ficar só essas atividades barra prova valendo nota, certo? Não tem mais do que isso, eu acho que não tem necessidade não, ok? Sim, então o conteúdo de direito empresarial, ele é relativamente pequeno comparando com outros conteúdos de direito, de outras disciplinas de direito. Para a sorte de vocês, esse direito empresarial em ciências contábeis, ele foi reformulado há alguns anos e ele foi muito diminuído, tiraram muita coisa mesmo, muita. Porque quando eu dei aula, quando era antes dessa mudança, aí o conteúdo era gigantesco. E aí os alunos ficavam desesperados, e eu também, né, para conseguir dar tanto conteúdo. Mas agora não, agora é o contrário. Nós temos pouco conteúdo comparado com o tempo, então as aulas, pessoal, serão curtas. Nós não teremos aulas longas, porque não tem necessidade e porque eu já notei também que ninguém aguenta, né? Você vai ficando enjoado e começa a não aguentar mais aquilo ali, aí ou sai da aula ou fica só logado, não é isso? Então as aulas não serão longas, não, mas não se preocupem que não é enrolação. É porque não tem necessidade e a gente precisa limitar de uma forma que vocês minimamente consigam, quem quiser, assistir a aula sem ficar arrancando os cabelos, babando, matando lêndia nas unhas, assobiando, pedindo para o professor passar mal para acabar a aula, acabar a internet, faltar energia. Essas coisas, terreiro de macumba, para a aula acabar logo, despacho, galinha preta na encruzilhada, fazer boneco de voodoo do professor, para quando está com 20 minutos de aula, vocês começam com um bonequinho aí de voodoo, enfiando a agulha no boneco para ver se o professor desliga e acaba com a aula, né? Aí não precisam fazer isso, certo? Não façam isso comigo, eu já tenho um problema com a voz. Aliás, é outra coisa que eu preciso lembrar, falar para vocês que eu tenho um problema de perda da capacidade vocal pelos anos de uso da voz em excesso, né? Então, eu estou sempre, de vez em quando, parando. Somos ótimas pessoas. Oh, meu Deus, só tem santo nessa UFES. Só tem gente boa. Ave Maria. Se quisesse, podia botar um nome de igreja na frente, que os padres já estão tudo reunidos dentro das salas virtuais da UFES. É só santo e padre daí para frente. A canonização é praticamente certa se botassem lá submetessem à Igreja Católica, né? O processo de coroinha aqui sou eu, viu? Só coroa, acho que o único coroinha aqui sou eu. Eu não sei, eu não vejo as fotos, eu só vejo aí. Gisele, é um G. Vigna, ou é Wigna, desculpe, não tem, é o W. Cláudia, é a C. Mayra, M. Sei nem quem é, não tem as fotos, né? Agora eu tô vendo aqui o Thiago. Aí, rapaz, um cara de galã, meu irmão, pô. Parece que só tem a foto dele, o resto aí são só letras, né? Então, se eu passar na rua, eu não sei nem quem é. Eu vi umas fotos aí no WhatsApp, um povo aí bonito, rapaz, umas fotos. Apesar de que eu não acredito mais nas fotos de redes sociais, porque eu já caí nessas pegadinhas aí, uns estelionatos virtuais que eu não caio mais, viu? Já caí nos estelionatos, eu ver as fotos da criatura,
Quando a gente vai se encontrar, se vala minha nossa senhora, eu faço um negócio desse, não, meu filho, não é você, não. Nem a mesma pessoa, não, não é possível. Não é possível um negócio desse, mano. Aí eu não acredito mais, não. Não acredito mais, não. Essas fotos aí e nada, para mim, é a mesma coisa. Enfim, que mais que a gente precisa falar aqui? Quando a gente fala esculhambação, né, Tiago? Todo mundo se anima. O povo é kkk aí que não cabe nem na tela do meu computador. Aí quando eu começo a falar do conteúdo, aí o silêncio é grande. Mas isso mesmo, faz parte, né? O ser humano é. Que é isso, tô acabando não. Tem realmente umas pessoas muito bonitas aí, né? Eu só não tenho a certeza, né? Porque tem um povo que bota foto aí de Angelina Jolie, ou sei lá, de quem é um galã aí da atualidade. Não sei, algum bonitão aí. Cauã Raymond já passou, já tá antigo, né? Não sei, eu não assisto mais, não assisto novela, não. Nem filme, não sei. Os caras botam as fotos dos galãs e quando você chega para ver, é um Zé Ramalho, né? É o Zé Ramalho e botou a foto lá do galã. Aí então acontece, né? Então, pessoal, faz parte isso aí, né? Quando a gente para falar esculhambação, todo mundo se anima. Quando a gente volta para o curso aqui, para a aula, aí só escuta os grilos. Cri, cri. Ah, tudo bem, é assim mesmo. Já estou acostumado e, como aluno, eu sei que é assim mesmo. Assistir aula não é o negócio mais animado do mundo. Estudar também não é fácil, é muito difícil. Eu estudo todo dia, pessoal. Todo dia eu estudo. Sem brincadeira, eu estudo todo dia. Inclusive sábado e domingo. Às vezes eu estou tirando o sábado, mas não é porque eu gosto, não, é porque eu preciso. E é pesado, é difícil. Meu amigo, meia hora de bunda na cadeira. Hoje é aniversário do seu marido? Rapaz, parabéns aí. Felicidade, saúde, dê tudo certo, né? Então, é difícil estudar. Realmente é muito difícil estudar. Mas, pessoal, estou enrolando só mais um pouquinho aí, só para a gente quebrar o gelo, tá? E a gente vai ver só um pouquinho do conteúdo aí. Eu vou botar só um pouquinho, tá? Do conteúdo. Aí a gente vai encerrar cedo e na quinta-feira tem de novo. Mas olha só, eu vou dizer só uma coisa para vocês. Dos meus amigos que estudaram na faculdade, eu tenho duas graduações, né? Sou formado em administração e em direito. O pessoal que estudou muito na primeira graduação, a maioria, e estudou muito no colégio, quase todos eles estão muito bem hoje. São médicos, são empresários, são advogados, juízes, contadores, enfim. E aquela galera que não levou muito a sério, eu conheço um bocado que está hoje, na idade que eu já estou, né? Não sou bar boy, estou mais para boi do que para boy. Tem um pessoal que não levou isso em conta, não, farra, brincar e tal. Pessoal, conheço um bocado de gente hoje que passa mal, viu? Passa muito mal. Mora na casa dos pais, nunca conseguiu nada, nunca resolveu nada, vive na pendurucaia, é um negócio triste, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, apesar de estudar ser difícil, o retorno vem, dá certo. Na maioria das vezes dá certo. É isso aí. Podemos aqui, então, ver uma partezinha aí desse conteúdo, de leve. Vocês querem perguntar alguma coisa antes de eu pegar aí o material da apostila? Vamos lá. Pessoal, então, vamos lá. Essa apostila aí, ela está atualizada, certo? Não é a mesma do semestre passado, porque foi atualizada. Mas, se vocês, alguns aí, talvez trabalhem já na área, ou têm conhecimento específico de alguma coisa aí, caso vocês encontrem algum erro, alguma desatualização, por favor, me avisem que eu fico feliz, eu não fico chateado não, tá?
Então, se vocês discordarem ou encontrarem alguma coisa aí que está errado, pode questionar, pode falar. Vamos lá, pessoal. Olha aí o conceito de direito comercial empresarial. Aqui eu vou ler mesmo, tá? É o ramo do direito privado e interno. Pessoal, o direito privado contrapõe-se ao direito público, né? Exemplo de direito privado, direito empresarial, o direito do trabalho. Tem gente que diz que é público, tem gente que diz que é privado, tem gente que diz que é misturado, é híbrido, né? Direito civil é direito privado, e direito público, direito penal, processual penal, administrativo, processual constitucional, né? Então, o direito público, teoricamente, é aquele onde o maior interessado é o Estado. E direito privado seria aquele onde o maior interessado seriam os particulares. Mas essa diferenciação ela é só para organização mesmo, porque na prática tudo é muito misturado. E esse direito que nós vamos estudar é o interno. Nós não vamos estudar direito comercial internacional. O direito que nós vamos estudar é o válido aqui e somente aqui no Brasil. Direito externo, direito de outros países, ou direito entre países, internacional, portanto, nós não vamos estudar, certo? Então, o direito comercial que nós vamos estudar é privado, todo direito comercial é privado, é interno, e esse ramo do direito, ele regula as atividades de natureza mercantil, as relações de natureza mercantil, que hoje em dia a gente chama de natureza empresarial mesmo, é o nome mais moderno, né? As relações de natureza empresarial, levando em conta, então, o que a gente chama de teoria da empresa, que nós vamos ver ainda, tá certo? Características aí do direito comercial / empresarial. Pessoal, qual é o nome correto, atual? É direito comercial ou é direito empresarial? O mais correto, ou o correto, seria direito empresarial, que é o nome moderno. Direito comercial é o nome antigo, mas, apesar de ser antigo, ele nunca foi abandonado de vez. Por que direito empresarial é mais adequado do que direito comercial? Não é a mesma coisa, não? É não. Por que não? Porque, pessoal, direito comercial, você vai compreender que é um direito que trata apenas de quê? Somente de relações de que tipo? Comerciais. Mas vocês sabem que nem toda empresa é comercial, né? A atividade empresarial, ela se divide em atividade comercial, industrial, prestação de serviços e pode misturar as três, né? Então, quando você diz direito comercial, você está querendo dizer que você vai estudar só a parte do comércio. E não é isso que nós vamos estudar o direito empresarial. Vale, então, para indústria, comércio e prestação de serviços. Por isso que o nome mais adequado é direito empresarial, mas ele é utilizado, os dois são utilizados sem problema, tá? Mas vocês precisam saber que direito empresarial é o mais adequado. Características aí, cosmopolitismo. O que significa dizer? Que o direito empresarial, a atividade empresarial e o comércio, mais especificamente o comércio, a atividade empresarial extravasa os limites dos países, né? Ele não respeita os limites. Nós temos aí comércio com o mundo todo hoje em dia, né? Já faz tempo e hoje em dia está bem intenso, né? Então, essa atividade empresarial, ela não respeita os limites dos estados nacionais. Mas nós aqui vamos ter que respeitar o limite do Estado Nacional brasileiro, só vamos estudar o direito empresarial brasileiro, tá? Onerosidade. O que significa onerosidade? Onerosidade é uma característica que é o oposto da gratuidade. Oneroso é o oposto de gratuito, certo? Então,
Atividade empresarial. Vocês conhecem algum empresário que exerça atividade empresarial de forma gratuita, só porque quer exercer, só porque é bonzinho e não quer ganhar nada, não quer ter lucro? Isso não existe, né? Então, uma das características aí da atividade empresarial é a onerosidade, certo? Que é a precificação, o custo. Nada vem gratuito, não é isso? A simplicidade, vocês vão me dizer aí se concordam ou não. Simplicidade no sentido de que, comparando com outros ramos do direito, o empresarial seria menos complicado. Elasticidade seria no sentido de que o direito empresarial ele é mais dinâmico, ele se modifica com mais rapidez. Eu acho que o que é mais dinâmico, na verdade, não é nem o direito empresarial. Eu acho que o que é mais dinâmico é o direito tributário, né? Aí esse é dinâmico, porque tem normas todo dia, toda hora, principalmente para elevação da tributação, né? E é isso aí que vocês, contadores, vão ter que aprender a lidar, né? Muito direito tributário, muito mesmo. Não tem como contador. Normalmente os contadores sabem muito mais direito tributário do que os tributaristas, né? Frequentemente os tributaristas eles trabalham em parceria com os contadores, porque os contadores têm a prática e a teoria. E muitas vezes não dá para acompanhar. E muitas vezes o tributarista ele tem a teoria jurídica e tal, mas a prática, quem tem mesmo é o contador. Então, se você que está aí no curso de contábeis diz que odeia direito tributário, odeia direito empresarial, já não foi com a cara do professor de direito empresarial logo no primeiro dia já, e está fazendo um curso de contábeis, é bom você mudar isso aí, né? Da mesma forma, você dizer que odeia cálculo, né? Os cursos de ciência contábeis, ele mistura as duas coisas. Você vai ter que gostar das duas coisas se quiser ser um bom contador ou se quiser fazer concurso, né? Tem que gostar de cálculo e tem que gostar de leitura também. É uma característica aí do curso de vocês. Origem e evolução histórica do direito comercial. Pessoal, não tem um marco assim específico de quando começou isso aí, né? Mas, para variar, fala-se aí de Hammurabi, né? Esse Hammurabi tá no meio de tudo, né? Tudo no mundo aí, na história de tudo, o código de Hammurabi existe. É um negócio impressionante. Então, diz-se que já na época de Hammurabi já tinha normas de comércio, né? Logicamente não era direito, eram só algumas normas, né? Na antiguidade, então, na Roma antiga também, dizem que tinha, né? Mas quando foi que o direito comercial começou a crescer mesmo, a surgir? Aí foi na Idade Média, certo, pessoal? Aí foi quando teve aquele grande boom do mercantilismo, do comércio mundial, das grandes navegações, época em que, antes disso, teve o concomitante, né? Teve a queda do sistema feudal, do feudalismo, os senhores feudais foram brigando entre si, foram se destruindo, os feudos foram se acabando, os vassalos, servos, foram fugindo dos feudos em decadência e indo para cidades que estavam surgindo na Europa, crescendo. E aí, essas pessoas que fugiram dos feudos, até para sobreviver, elas não tinham condição de morar dentro das cidades, né? Porque era caro. Então, elas foram morar nas periferias das cidades. E lá, em volta das cidades, nas periferias, essas regiões recebiam o nome de burgos. Eram os burgos, né? Foram morar nas regiões pobres em volta da cidade, porque não tinham condição de morar dentro da cidade. E aí, para sobreviver, essas pessoas começaram a desenvolver um comércio, qualquer tipo de comércio, produção de qualquer coisa que pudesse ser comercializada para ter algum lucro. E aí, isso deu muito certo, o comércio cresceu muito,
E vocês sabem que aonde tem que ter dinheiro, onde tem dinheiro, tem que ter, aparece sempre alguma regra, né? Seja ela escrita ou só costumeira. Mas tem que ter algum regramento para organizar as coisas, né? Então, nesse período aí, como o comércio cresceu muito, começaram a surgir regras comerciais. Essas regras comerciais, elas não eram propriamente, não eram o direito que a gente conhece hoje, que é escrito, que é codificado, que é organizado, elas eram costumeiras, elas eram de boca, de costume, né? Não eram estruturadas como são hoje em dia. Então, pessoal, o direito aplicado aí, ó, tá aí na apostila de vocês, ó, essa palavra aí, era o direito consuetudinário. O que significa consuetudinário? Consuetudinário é aquilo ligado aos costumes. Então, o direito consuetudinário é o direito costumeiro. O que é o direito costumeiro? É o direito baseado no costume, em vez de ser baseado na lei. Tá? Ele é baseado nos costumes não escritos, portanto. Quando é baseado na lei, é baseado na lei escrita, né? E quando é baseado no costume, ele é não escrito, ele é costumeiro, ele é consuetudinário. Portanto, esse direito aí, inicial, o embrião dele, ele era consuetudinário, ele não era escrito. Aqui, pessoal, foi o período chamado de subjetivista, certo? Que foi a primeira fase do direito comercial. Tá? Funcionou aí, inicialmente, como eu falei, para os comerciantes. Eles foram os grandes responsáveis pelo desenvolvimento da atividade comercial e, consequentemente, do direito comercial. Nesse período aí, os comerciantes criaram o juízo consular, que eram comerciantes que foram elevados à condição de juízes, eleitos, escolhidos pelos próprios comerciantes, para resolver os problemas entre os comerciantes. E aí, então, apelavam, era um juízo específico das atividades comerciais, não funcionava para as outras atividades. Só que isso deu tão certo que depois foi se organizando, cresceu para outros ramos, outras atividades humanas, e depois o próprio Estado, nação, trouxe isso para dentro da sua estrutura, né, organizando o direito, certo? Então, primeira fase do direito, período subjetivista, certo? Depois veio a segunda fase, que foi a objetivista. Segunda fase, objetivista, veio a suplantar a primeira fase. Pessoal, quem estiver babando já aí, aguenta aí, essa primeira parte aqui histórica, ela é pior ainda do que as outras, tá? As outras são menos piores. As outras vão despiorar, como algumas pessoas falaram aí, alguns meios de comunicação criaram essa palavra aí, né? Neologismo. Depois despiora, viu? Mas essa parte inicial é assim mesmo. Segunda fase, objetivista, suplantando a primeira, que foi subjetivista. Eu vou explicar isso melhor ainda, aqui está só explicando inicialmente, tá? Aqui, na segunda fase, na primeira fase, aliás, voltando um pouco aqui para a primeira fase, só era comerciante quem era aceito pelos comerciantes para exercer aquela atividade. E o direito era específico dos comerciantes, por isso chamado de subjetivista, né? Ligado ao sujeito. Subjetivista é ligado ao sujeito. Objetivista é ligado ao objeto. O objeto é o objeto, ele não varia. Agora, o sujeito varia de uma pessoa para outra. Por isso, uma coisa subjetiva ela é variável e uma coisa objetiva, teoricamente, ela não varia, porque se o objeto for mantido, o objeto será o mesmo objeto sempre, né? Então, é nesse sentido aí a dicotomia entre subjetivista e objetivista, certo? Na segunda fase aqui, qualquer pessoa que quisesse exercer atividade comercial poderia exercê-la sem precisar de autorização dos comerciantes já estabelecidos. Bastava o quê? Bastava
exercer as atividades de comércio que estavam previstas na lei. Aí aqui já, na segunda fase, já tem lei, ó. Segunda fase já tem lei escrita, viu? O direito aqui já é escrito, já não é mais consuetudinário. Isso aqui está colocado de novo aí mais na frente da apostila. Não precisa nem copiar nada, se é que alguém vai copiar alguma coisa, né? Então, aqui a fase objetiva é porque o que determinava se você era comerciante ou não era algo objetivo. E o que era que determinava? Era você praticar os atos chamados de comércio ou não. Praticou aqueles atos, é comerciante. Não praticou, não é comerciante. Então, é uma coisa objetiva, né? Existia uma lista das atividades consideradas como atividades de comércio, tá? Essa fase objetiva aí, ou objetivista, teve uma teoria, que foi a teoria dos atos de comércio, que é justamente essa teoria que dizia que quem praticasse qualquer um dos atos listados como sendo atos de comércio, seria comerciante. Aí a teoria dos atos de comércio tentou objetivar, clarificar, especificar, organizar aquilo que era comércio, diferenciando daquilo que não era comércio. Esse foi o objetivo da teoria dos atos de comércio, tá certo? Aí, então, as corporações de ofício da fase subjetivista, elas foram perdendo força para a lei, porque agora não era mais necessário você pedir autorização para ser comerciante. Bastava você seguir a lei, praticando os atos de comércio previstos na lei, que você já estava considerado como comerciante, tá certo? Essa fase aí, objetivista, ela se inaugurou com o Código Comercial francês, de 1807, elaborado por Napoleão Bonaparte, certo? Foi o Código Comercial francês de 1807 trouxe a teoria dos atos de comércio, seguindo o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Então, Napoleão quis, através da codificação, trazer para o próprio comércio esse lema da Revolução Francesa, de forma que qualquer pessoa pudesse ter liberdade para exercer atividade comercial, pudesse exercê-la em parâmetro de igualdade perante a lei. Agora, a fraternidade aí ficou meio difícil, né? Onde é que encaixa isso aí, né? Mas tudo bem, faz de conta, né? Faz de conta como tanta coisa aí. A gente faz de conta. Então, os ideais revolucionários da Revolução Francesa foram trazidos, tentativa de trazê-los para dentro do direito comercial, certo? E aí, pessoal, isso falamos aí da primeira fase e da segunda fase. Primeira fase subjetivista, segunda fase objetivista. Tem outra fase ainda? Tem. A terceira e atual, portanto, a terceira e última fase, que é a fase subjetivista moderna, que também adotou uma teoria, que aí é a teoria da empresa. A segunda fase é a teoria dos atos do comércio. Essa agora é a teoria da empresa, que aí diz que não é mais preciso você seguir aquela regra daquela lista de atos de comércio. Aquela lista nem existe mais. Você agora basta praticar qualquer atividade empresarial que você será empresário. E o que é atividade empresarial? É a atividade voltada para a produção, circulação de riquezas, exercida de forma organizada, registrada e com fins lucrativos. É uma das definições. Tem aí na apostila, depois vocês vão encontrar um pouco mais na frente aí, tá certo? E aí, pessoal, para ninguém se desesperar hoje, logo, a gente já para por aqui, tá certo? Começar devagar, com calma. Como eu falei, nós não precisamos acelerar, temos bastante tempo
para ver o nosso conteúdo, ok? Então, aí, vocês já podem marcar aí na apostila de vocês, ó, a partir de onde é que nós vamos pegar a próxima aula, tá certo? A partir desse item 2.2, o direito comercial e empresarial no Brasil, ok? Por enquanto, alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Parece que não, né? Ok. Tá todo mundo em silêncio, é porque tá tudo ok, né? Tá certo. Tranquilo. Estou lendo aqui as mensagens de vocês. Pessoal, então eu já vou encerrar aqui, tá certo? Eu desejo a vocês um semestre, um ótimo semestre, na medida do possível, mas acima de tudo, saúde para todos nós que ainda estamos dentro dessa pandemia, né? Que dê tudo certo para todo mundo. Estou disponível aí para vocês pelo WhatsApp, pelo SIGA, pelo e-mail, e aí, mas de preferência pelo WhatsApp, que fica mais fácil, né? E aí, qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo. Depois que eu disponibilizar a aula no YouTube, eu mando o link para vocês. E na quinta-feira a gente se encontra aqui no horário de 8h30 para dar continuidade, certo? Então, um abraço para vocês, obrigado pela atenção, tudo de bom, e eu vou finalizando aqui.